A paz do Senhor para você, meu amado e minha amada. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando grandemente a sua vida, mas também não só a sua, juntamente com seus familiares e todos aqueles que te cercam, né? E nós vamos finalizar a parábola do samaritano, fazendo aqui o complemento da primeira parte, né? Eu peço a você, como sempre faço, pegue a sua caneta, pegue a sua folha de papel e a sua Bíblia e vamos juntos compartilhar essa saudosa e eficaz palavra de vida, de salvação, de libertação, de cura, de restauração e principalmente de ânimo, de total reforço para os dias tenebrosos que estamos vivendo a olho humano. Mas sabemos que tudo há debaixo do céu um propósito diante do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e vamos retomar a segunda parte da parábola do samaritano. Nós vimos na primeira parte um personagem muito interessante. Você que assistiu a primeira parte desta aula vai poder revê-la e associar a esta segunda parte. Você que ainda não assistiu a primeira parte desta aula, pode rever, né? E aí eu quero, a partir do verso 30, ler com você para continuarmos a ministração da aula. Repito, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Diz assim o texto: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Verso 31. Casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo-o, passou de largo, passou de longe. Semelhantemente, um levita desceu por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo, passou de longe. Verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Verso 36. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos
dos salteadores. Eu quero com você aqui, pausadamente, mas um pouco acelerado, fazer algumas considerações desse texto, visto que nós precisamos entender alguma coisa das raízes de Samaria e, consequentemente, dos samaritanos. Ou seja, quem nasce em Samaria é samaritano, né? Samaria, anote aí na sua folha. Samaria, uma cidade que foi criada, ela foi fundada, ela foi comprada. A referência desse histórico do surgimento da cidade de Samaria, grife aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do versículo 21 ao 29. Dentro dessa leitura de 1 Reis 16, 21 a 29, você encontrará referências que te darão mais amplitude do nascimento da cidade de Samaria. Agora, como surgiram os samaritanos? Que aparentemente alguns reis de Israel governaram Israel em Samaria. Agora, como surgiram os samaritanos? Bom, referência do surgimento dos samaritanos. Anote aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, do verso 24 ao verso 41. Uma leitura extensa, porém muito produtiva, com muitas referências, aonde vai te dar um vasto entendimento do surgimento dos samaritanos. Eu posso aqui fazer vamos dizer assim, uma sintetização. Os samaritanos, eles foram colonos enviados pelo então, na época, rei da Assíria, não é Síria, é Assíria, né? Para habitar em Samaria durante e após o período do cativeiro de Israel. Samaria ficou meio que desabitada, e esse rei da Assíria, que era o reinado da época, era quem controlava muita coisa na época, para ocupar esta cidade, ele foi enviando esses colonos, pessoas de várias nacionalidades, para formar ali um povo, formar ali talvez uma cultura, coisa que não deu muito certo, e essas pessoas passaram a ser mal vistas pelos judeus, pelo povo de Israel, né? Agora, Jesus, em João, capítulo 4, do verso 39 ao 41, resolveu esse problema racial. Depois daquele encontro com a mulher samaritana, nos primeiros versos ali, que a leitura é extensa, o capítulo 4 é excelente do Evangelho de João, aconselho você a ler e reler novamente. Quando você olha para o verso 39 e verso 41, você entende que Jesus resolve esse problema racial há muito existente. Bom, ligados no texto para a gente seguir com a nossa videoaula. Olhe para o verso 25, na narrativa, que é o primeiro verso que fala sobre o bom samaritano, e olhe para a pergunta, grife apenas a pergunta daquele homem fazendo a Jesus. Nós já falamos sobre isso na primeira aula, para retomar a nossa dinâmica. A pergunta é a seguinte: que farei para herdar a vida eterna?
traga essa pergunta para a primeira pessoa e diga: o que farei para herdar a vida eterna? Aí você olha, aí você lê, aí você medita. Do verso 30 em diante, aonde Jesus começa a narrar a situação. E o primeiro personagem a ser falado, o verso 30, é um certo homem, que foi a vítima. E Jesus fala ali de um caminho que claramente, notoriamente, é um caminho movimentado, movimentadíssimo, pois muitas pessoas passam por ali. Aquele trajeto era um trajeto bem conhecido, Jerusalém, Jericó, Jericó, Jerusalém, né? No verso 31 e 32, nós vamos encontrar a segunda e a terceira, o segundo e o terceiro personagem desta parábola, que é o levita e o sacerdote e o levita. Antes de falar do sacerdote e do levita, verso 31, eu vou te dar uma referência em relação à atitude desse sacerdote. Verso 31 diz o seguinte: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo lugar, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Vendo o homem ferido, passou de largo. Grife esta frase: passou de largo. Abra um parêntese e escreva do lado. Lucas capítulo 12, verso 1 e 2. Repito, Lucas capítulo 12, verso 1 e 2. Fecha parêntese. Verso 32, perdão. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo-o, também passou de largo. Grife esta frase: vendo-o, também passou de largo. Abra um parêntese e escreva do lado. Lucas, capítulo 11, do verso 45 e 46. Trazendo para a aplicação, verso 31 e 32, as atitudes. As atitudes do levita e do sacerdote. Pessoas, homens, cargos eclesiásticos, né? Homens com vasto conhecimento das Escrituras, porém totalmente falhos na prática da mesma, né? Muito conhecimento, muita religiosidade e pouca prática do ensino da palavra. O quarto personagem dessa situação nós vamos ver no verso 33 ao verso 35, perdão. E nós já lemos aqui: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Atitude diferente. Atitude totalmente diferente daqueles dois homens conhecedores e ensinadores da lei. Eu quero aqui com você, em poucas palavras, resumir a atitude deste homem, relatada por Jesus. Jesus, quando ele vai falar certo samaritano, ele usa uma linguagem semelhante à linguagem do verso 30. Ele diz: certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Aqui ele cita certo samaritano que ia seguindo o seu caminho, né? Eu quero dizer para você que Jesus, fazendo essa mesma colocação,
ele mostra que esse samaritano não deu as costas para o problema, mas, ao contrário dos dois personagens, ele se aproximou desse problema, ele se compadeceu daquela pessoa que ele nem conhecia. E qual é a aplicação dessa atitude para nós, meu amado e minha amada? É simples assim. Nós, eu e você, nós precisamos exercitar a compaixão. Precisamos exercitar essa compaixão sem reservas, com total espontaneidade na prática da mesma. Todos nós fomos comissionados para atender a todos os feridos e doentes, sejam eles espirituais, sejam eles físicos. Principalmente os familiares da fé, porque existem muitos da família da fé que estão feridos e doentes e estão sendo negligenciados pelos sacerdotes e pelos levitas. E talvez você diga assim: isso não é problema meu, eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou diácono, eu não sou obreiro. Não, meu irmão. Você foi comissionado, você foi comissionada para tratar dos feridos e doentes, sejam eles da família da fé, sejam eles incrédulos. Porque neste caminho que eu e você trilha, muitas pessoas passam por ele. A exemplo deste caminho citado na Bíblia, aqui nesse trecho, de Jerusalém a Jericó, passavam muitas pessoas. Além de passarem sacerdotes e levitas, passava também um samaritano, passava também um certo homem e passava também ladrões, salteadores e malfeitores. Caminho misto. Um caminho aonde eu e você podemos exercitar a nossa fé através da compaixão. Jesus deixa isso bem claro aqui para nós. E digo mais, todo investimento que nós fazemos na prática e no exercício da obra de Cristo traz para nós, além de paz, além de muita alegria, além de muita satisfação, traz para nós um peso de glória muito excelente, porque está escrito na palavra do Senhor que nós devemos fazer o bem, que nós devemos fazer aquilo que está a nossas mãos para fazer conforme as nossas forças. Então nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser omissos ao socorro. Aqui o texto fala de um ferido, de alguém que foi roubado, alguém que foi ultrajado, alguém que foi humilhado, alguém que foi surrado. E aí, meu irmão, a revelação dessa palavra está naquele que você sabe que está sendo humilhado, que está sendo surrado, que está sendo ultrajado pelas trevas. Talvez ele esteja aí próximo a você, talvez ela esteja próxima a você, mas talvez você não tenha ainda aquele ímpeto, não tenha aquela ousadia de querer exercer a compaixão, de lhe curar os ferimentos, de lhe atender, de colocar no seu ombro e de levar até uma hospedaria. A hospedaria significa a casa do Senhor. A hospedaria significa o lugar de tratamento, mas essa pessoa que está ferida, essa pessoa que está abatida, ela não tem condições de ir até a hospedaria. Então é você
que tem que levá-la até a hospedaria. Ah, mas eu não tenho chamado para isso. Aqui não existe, nesse texto, não existe especificamente chamado, porque se fosse para exercer chamado, o samaritano, que até então era povo excluído, não teria Jesus usado ele como exemplo para nós. Porque antes dele passar e ver o cidadão caído, passaram 2 levitas, passaram 2 crentes, passaram 2 pastores, passaram 2 bispos, passaram 2 diáconos, passaram 2 obreiros e passaram de longe, passaram de largo. Então, meu amado e minha amada, não há desculpa. Não há desculpa para isso. E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é a primeira pergunta. O que nós, trazendo agora para o plural, o que nós faremos para herdar a vida eterna? O que nós faremos para herdar a vida eterna? Jesus responde na parte B do verso 37. Procedam vocês de igual modo, conforme o samaritano procedeu. Aí vocês herdarão o reino dos céus, herdarão a vida eterna. A pergunta e a resposta. A pergunta está na parte B do verso 25. O relato de como herdar a vida eterna e o aconselhamento na parte B do verso 37. Procedei de igual modo. Proceder igual ao samaritano. Não fazer conta daquilo que você vai gastar, seja financeiramente, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, para arrebanhar uma alma das trevas e trazê-la para o reino de Deus, trazê-la para o aprisco, melhor dizendo, que é a hospedagem, e cuidar dela, tratar as feridas, passar o óleo, passar o vinho, passar o azeite. Porque você vai ser recompensado quando ele voltar. Nós seremos recompensados quando ele voltar. Aquilo que nós gastarmos, aquilo que nós investirmos no tratamento desses feridos, nos será retribuído em dobro quando ele voltar. A revelação está no verso 35. Cuida deste homem, parte B, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quem está perto de voltar, meu amado, minha amada? Raciocina comigo, perdão. Quem está perto de voltar para premiar o dono da hospedagem, as pessoas que trabalham na hospedagem, as pessoas que cuidam dos feridos, dos doentes, entre aspas. Quem está próximo de voltar? Eu faço essa pergunta que você já sabe a resposta. Procedemos de igual modo e herdaremos a vida eterna. Olha, vou finalizando dizendo o seguinte: nos dias atuais, na situação em que estamos vivendo mundialmente, eu não posso ver a não ser dessa forma. Nós estamos tão ligados no que nós precisamos fazer por nós mesmos individualmente, que nós já nos esquecemos de fazer pelo próximo. Essa é a verdade, sem hipocrisia e sem qualquer
sombra de variação. Por isso nós precisamos nos policiar e nos chamar para a responsabilidade do exercício da compaixão. Pois só dessa forma nós vamos herdar a vida eterna. É agindo como agiu esse samaritano. É olhando para essa palavra, é meditando nessa palavra, mas principalmente praticando essa palavra no esforço, no ímpeto, na ousadia, na perseverança da fé. Este é o recado do Senhor Jesus para nós nessa breve meditação. E eu peço ao Senhor nosso Deus e ao Espírito Santo da promessa que invada o seu coração, invada a sua mente, lhe dê ânimo, lhe dê suporte, lhe dê ousadia, lhe dê intrepidez para, com amor e com compaixão, exercer e de igual modo proceder para que nós juntos possamos herdar esta vida eterna, que é o prêmio máximo por servir a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos resgatou do império das trevas e já nos traz como assentados nos reinos celestiais, ao seu lado, reinando em vida, reinando em glória e reinando em majestade. Eu agradeço a você pela paciência e pelo carinho, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e um beijo no seu coração e que Deus abençoe você, sua família e todos os seus negócios rica e abundantemente.